Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Estamos começando aqui o nosso 26º encontro, aqui lendo o livro 3 do Capital. Mais especificamente, vamos começar hoje o capítulo 12. Né? A gente conseguiu terminar o capítulo 11 integralmente na última semana. Então, vou começar aqui, capítulo 12, adendo. 1. Causas que condicionam uma alteração no preço de produção. O preço de produção de uma mercadoria pode variar por duas causas. Primeira, quando se altera a taxa geral de lucro. Isso só é possível se a taxa média do mais-valor se altera, ou permanecendo constante a taxa média do mais-valor, caso se altere a proporção entre a soma dos mais-valores apropriados e a soma do capital social total adiantado. Na medida em que a alteração da taxa de mais-valor não se baseia na compressão do salário abaixo de seu nível normal ou em seu aumento acima desse nível, e movimentos desse tipo devem ser considerados como meramente oscilatórios, tal alteração só pode ocorrer devido a uma diminuição do valor da força de trabalho ou de um aumento desta última. Uma coisa é tão impossível quanto a outra, sem uma modificação na produtividade do trabalho que gera os meios de subsistência, ou seja, sem uma variação no valor das mercadorias que entram no consumo do trabalhador. Ou, então, altera-se a proporção entre a soma do mais-valor apropriado e o capital total adiantado da sociedade. Como a variação não emana aqui da taxa do mais-valor, ela deve emanar do capital total, mais precisamente de sua parte constante. A massa desta última, tecnicamente considerada, aumenta ou diminui em proporção à força de trabalho comprada pelo capital variável, e a massa de seu valor cresce ou decresce com o acréscimo ou o decréscimo de sua própria massa. Do mesmo modo, ela aumenta ou diminui em proporção à massa de valor do capital variável. Se o mesmo trabalho põe em movimento mais capital constante, o trabalho torna-se mais produtivo. E vice-versa. Com isso, ocorrerá uma variação na produtividade do trabalho, necessariamente acompanhada de uma variação no valor de certas mercadorias. Portanto, em ambos, vale esta lei. 2 pontos. Quando o preço de produção de uma mercadoria varia em consequência de uma mudança na taxa geral de lucro, é possível que seu próprio valor tenha ficado inalterado. Mas uma variação no valor de outras mercadorias deve necessariamente ter ocorrido. Segunda, a taxa geral de lucro se mantém inalterada. Nesse caso, o preço de produção de uma mercadoria só pode variar porque seu próprio valor se modificou. Porque uma quantidade maior ou menor de trabalho é requerida para produzir essa mesma mercadoria, uma vez que varia a produtividade do trabalho que produz a própria mercadoria em sua forma última, ou a do trabalho que produz as mercadorias que entram em sua produção. O preço de produção do fio de algodão pode cair, seja porque se produz mais barato o algodão cru, seja porque o trabalho de fiação se tornou mais produtivo devido ao emprego de máquinas melhores. O preço de produção, como mostramos antes, é igual ao preço de custo K mais L, preço de custo mais lucro. Mas isso é igual a
o preço de custo, K mais o preço de custo vezes a taxa média de lucro, né? Sendo K o preço de custo, uma grandeza indeterminada, que varia para diferentes esferas da produção e é, em todos os casos, igual ao valor do capital constante e variável consumido na produção da mercadoria, e sendo L' a taxa média de lucro, calculada percentualmente. Se K igual a 200 e L', a taxa de média de lucro, igual a 20%, então o preço de produção é K mais K vezes L', que é igual a 200 mais 200 vezes 20 dividido por 100, que é igual a 200 mais 40, que é igual a 240. Está claro que esse preço de produção pode permanecer o mesmo, ainda que se modifique o valor das mercadorias. Todas as alterações no preço de produção das mercadorias se reduzem em última instância a uma alteração de valor, mas nem todas as alterações de valor no valor das mercadorias têm de se expressar necessariamente numa alteração do preço de produção, já que este não se determina pelo valor da mercadoria particular, mas pelo valor total das mercadorias. Portanto, a variação operada na mercadoria A pode se compensar por uma variação contrária operada na mercadoria B, de tal modo que a proporção geral continue a mesma. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, item, né, do capítulo. Chegamos aqui no final dele, vou começar o item 2, preço de produção das mercadorias de composição média. Mas antes, só pergunto se alguém quer comentar alguma coisa, levantar algum ponto. O parágrafo anterior é a base do raciocínio do Sraffa, que são equações simultâneas. Ele fala da dependência da mercadoria A e da mercadoria B. Então, são essa interdependência que o Sraffa usa para as suas equações lineares simultâneas. Então, só isso. Estava com o microfone mutado. Era isso que você estava dizendo, né, Fernando? A variação operada da mercadoria A pode se compensar e está se relacionado com todas as outras mercadorias, né? Exatamente. Bom, então, continuando. 2. Preço de produção das mercadorias de composição média. Vimos como a divergência dos preços de produção com relação aos valores deriva do seguinte: 2 pontos. 1. Ao preço de custo de uma mercadoria agregado, não o mais valor nela contido, mas o lucro médio. 2. O preço de produção de uma mercadoria, que assim diverge do valor desta última, entra como elemento no preço de custo de outras mercadorias, de maneira que, no preço de custo de uma mercadoria, já pode haver divergência com relação ao valor dos meios de produção nelas consumidos, abstraindo da divergência que possa surgir nela mesma em virtude da diferença entre o lucro médio e o mais-valor. Desse modo, é possível que, mesmo no caso de mercadorias produzidas por capitais de composição média, o preço de custo divirja da soma de valor dos elementos nos quais se compõe esse componente de seu preço de produção. Suponhamos que a composição média seja 80C de capital constante mais 20V de capital variável. É possível, então, que nos capitais reais compostos dessa maneira, 80C seja maior ou menor que o valor de C, o capital constante, já que C está formado por mercadorias cujo preço de produção diverge do seu valor.
Do mesmo modo, 20V, capital variável, pode divergir de seu valor se, no consumo do salário, entrassem mercadorias cujo preço de produção fosse distinto de seu valor. Assim, o trabalhador, para a reaquisição dessas mercadorias, entre parênteses, reposição, tem de trabalhar por um tempo maior ou menor, ou seja, efetuar trabalho necessário numa quantidade maior ou menor que aquela que seja necessária se os preços de produção dos meios de subsistência coincidissem com seus valores. No entanto, essa possibilidade não modifica absolutamente nada a correção das teses formuladas para mercadorias de composição média. A quantidade de lucro que corresponde a essas mercadorias é igual à quantidade de mais-valor nelas contida. Por exemplo, no capital citado de composição 80C mais 20V, o importante para a determinação do mais-valor não é se esses números são expressões dos valores reais, mas a proporção entre eles. Ou seja, o que importa é que V igual a 1/5 do capital total e C igual a 4/5 do capital total. Enquanto esse for o caso, como foi suposto aqui, o mais-valor gerado por V será igual ao lucro médio. Por outro lado, porque é igual ao lucro médio, o preço de produção é igual ao preço de custo mais lucro, que é igual K mais L, uma massa de lucro, né, que é igual ao lucro médio, que é igual a K mais M, né, praticamente equiparado ao valor da mercadoria. Isso quer dizer que, nesse caso, um aumento ou uma diminuição do salário deixa preço de custo mais a massa de lucro, isto, lucro médio, massa, ou seja, isso é, K mais L, tão inalterado quanto deixaria o valor da mercadoria e não provoca mais que um aumento, um movimento correspondente em sentido inverso, uma diminuição ou um aumento da parte da taxa de lucro. Se o preço das mercadorias se modificasse em consequência de um aumento ou de uma diminuição do salário, a taxa de lucro ficaria situada nessas esferas de composição média acima ou abaixo de seu nível nas outras esferas. Portanto, nela ocorre praticamente o mesmo se os produtos dessa esfera se vendessem a seu valor real. Quando as mercadorias são vendidas a seu valor real, fica claro que, mantendo-se iguais as demais circunstâncias, um aumento ou uma baixa salariais provocarão a correspondente baixa ou aumento do lucro, mas não uma variação de valor das mercadorias, e que, sob nenhuma circunstância, um aumento ou uma baixa do salário afetam o valor das mercadorias, apenas a grandeza do mais-valor. Terminamos aqui também essa sessão, esse item, né, mais curto, que são, no caso da composição média, né? Consulta aí se alguém quer fazer algum comentário, algum ponto, senão continuamos. Então, vou continuar aqui. Item 3. Causas de compensação para o capitalista. Dissemos que a concorrência nivela as taxas de lucro das diversas esferas de produção para formar a taxa média de lucro. Precisamente desse modo, converte os valores dos produtos dessas diferentes esferas em preços de produção. Isso ocorre mediante a contínua transferência de capital de uma esfera para outra, na qual o lucro se encontra momentaneamente acima da média. Nessa transferência, no entanto,
Entram em consideração as oscilações dos lucros vinculadas à variação de anos de vacas magras e anos de vacas gordas, tal como eles se sucedem num ramo específico da indústria, em dada época. A emigração e a imigração ininterruptas do capital, que ocorrem entre diferentes esferas da produção, produzem movimentos de alta e baixa da taxa de lucro, que se compensam mutuamente em maior ou menor grau e que, por isso, têm a tendência de reduzir sempre a taxa de lucro ao mesmo nível geral e comum. Esse movimento dos capitais é sempre provocado, em primeira linha, pela situação dos preços de mercado, que aqui elevam os lucros acima do nível geral da média, e lá os reduzem abaixo desse nível. Por ora, abstraímos do capital comercial, que aqui ainda não nos interessa, e que, como mostram os súbitos paroxismos da especulação, que emergem em certos artigos prediletos, com extraordinária rapidez para extrair massas de capital de um ramo de negócios e lançá-las em outro de maneira igualmente repentina. Em todas as esferas da produção, propriamente dita, indústria, agricultura, mineração, etc., a transferência de capital de uma esfera a outra apresenta uma séria dificuldade, ainda mais em virtude do capital fixo existente. Além disso, a experiência demonstra que quando um ramo da indústria, por exemplo, a indústria algodoeira, rende lucros extraordinariamente altos numa época, em outra, ela rende um lucro muito escasso, ou gera até mesmo prejuízo, de modo que, em certos ciclos de anos, o lucro médio será quase o mesmo que em outros ramos. O capital logo aprende a contar com essa experiência. O que a concorrência não mostra é a determinação de valor que rege o movimento da produção. São os valores que se acham por trás dos preços de produção e que os determinam em última instância. Ao contrário, a concorrência mostra, 2 pontos. 1. Os lucros médios independem da composição orgânica do capital nas diversas esferas da produção e também, portanto, da massa do trabalho vivo de que um capital dado pode apropriar-se num ramo determinado da exploração. 2. Uma alta e uma baixa dos preços de produção devido a variações no nível dos salários, fenômeno que, à primeira vista, contradiz totalmente a proporção de valor entre as mercadorias. 3. Flutuações dos preços de mercado, que reduzem o preço médio de mercado das mercadorias num dado período, não ao valor de mercado, mas a um preço de produção de mercado muito diferente dele. Todos esses fenômenos parecem contradizer igualmente tanto a determinação do valor mediante o tempo de trabalho, como a natureza do mais-valor na medida em que este se forma por mais trabalho não pago. Assim, na concorrência, tudo aparece invertido. As figuras acabadas das relações econômicas, tal como se mostram na superfície em sua existência real, e por conseguinte, também nas representações por meio das quais os portadores e os agentes dessas relações procuram obter uma consciência clara dessas mesmas relações, são muito distintas e, de fato, invertidas, antitéticas à sua figura medular interior, essencial, porém encoberta, e ao conceito que lhe corresponde. Além disso, tão logo a produção capitalista tenha alcançado certo grau de desenvolvimento, a compensação entre as diversas taxas de lucro nas distintas esferas para formar uma taxa geral de lucro já não se produz meramente por meio do jogo de atração e repulsão no qual os preços de mercado atraem ou repelem capital.
Uma vez que os preços médios e os preços de mercado a eles correspondentes tenham se consolidado por certo intervalo de tempo, os capitalistas individuais tomam consciência de que, nesse processo, se compensam determinadas diferenças e as incluem em seus cálculos recíprocos. Tais diferenças habitam as representações dos capitalistas, que as levam em conta como motivos compensatórios. A noção fundamental aqui é o próprio lucro médio, a noção de que capitais de igual grandeza devem lançar nos mesmos intervalos de tempo lucros de igual grandeza. Tal ideia, por sua vez, baseia-se em outra, segundo a qual o capital de cada esfera da produção tem de participar proporcionalmente à sua grandeza no mais valor total sugado dos trabalhadores pelo capital social total. Ou, então, que cada capital tem de ser considerado apenas como um fragmento do capital total, e cada capitalista, na realidade, como um acionista da grande empresa coletiva, de cujo lucro total ele participa proporcionalmente à grandeza de sua parcela de capital. Nessa noção, se baseia o cálculo capitalista, por exemplo, de que um capital cuja rotação mais lenta, seja porque a mercadoria permanece mais tempo no processo de produção, seja porque tem de ser vendida em mercados distantes, almeja, mesmo assim, o lucro que por isso lhe escapa e se compensa mediante um acréscimo no preço. Ou então, que investimentos de capital que se encontram expostos a maiores perigos, por exemplo, os realizados na navegação, obtenham uma compensação mediante o aumento dos preços. Com efeito, tão logo esteja desenvolvida a produção capitalista e com ela o sistema de seguros, o perigo é de igual grandeza para todas as esferas da produção. Entre parênteses, ver cor B. As de maior risco pagam os prêmios de seguro mais elevados, mas os recebem como recompensa no preço de suas mercadorias. Na prática, o resultado disso é que toda circunstância que faz com que o investimento de capital, todas valem como igualmente necessárias, dentro de certos limites, seja menos rentável, ao mesmo tempo que outro rende um lucro maior. É computada como um motivo compensatório válido de uma vez por todas, sem que a atividade da concorrência se faça necessária, sempre renovadamente, para esclarecer o porquê de tal motivo ou fator de cálculo. O que ocorre é apenas que o capitalista se esquece, ou antes, não o vê, já que a concorrência não mostra que todos esses motivos compensatórios que os capitalistas exigem uns dos outros no cálculo recíproco dos preços das mercadorias de diferentes ramos de produção referem-se meramente ao fato de que todos eles, proporcionalmente ao seu capital, detêm iguais direitos ao butim coletivo, ao mais valor total. Parece-lhes, antes, uma vez que o lucro para eles embolsado é diferente do mais valor que sugam, que seus motivos compensatórios não nivelam a participação no mais valor total, mas criam o próprio lucro, de maneira que este derivaria simplesmente do acréscimo ao preço de custo das mercadorias. Acréscimo que seria motivado de uma forma ou de outra. De resto, também para o lucro médio, só vale o que já foi dito no capítulo 7, página 171, 172 do livro físico, sobre as concepções do capitalista acerca da fonte do mais-valor. Aqui a questão só se apresenta de maneira diferente na medida em que estamos dando o preço de mercado das mercadorias e a exploração do trabalho, a economia nos preços de custo, depende da destreza individual, da atenção, etc. Bom, terminamos o capítulo também.
capítulo curtinho, né? Aí, agora, iremos iniciar a seção 3, a importante seção 3, sobre a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Mas vou fazer uma pausa aqui, para que se a gente pode comentar alguma coisa desse capítulo, que nós lemos, capítulo 12, acho que está aberto aí o microfone para quem quiser comentar alguma coisa, levantar algum ponto, senão nós podemos também avançar. Uma coisa que Marx chama a atenção são esses mecanismos, né, de regularização que o mercado oferece para a garantia da taxa de lucro. Quer dizer, esse cerco que o capitalista faz em relação aos riscos do seu negócio, né? Se a gente, não sei, que parece que surge na minha cabeça todo esse conceito dos derivativos ou desses negociação de hedge para compensação, para diminuição do risco das variações cambiais, ou dos riscos também de negócios com commodities, que está no cerne dos derivativos, né? Então, todos esses artifícios que eles chamam de atenções, né, do capitalista na defesa da sua taxa de lucro. Não sei se falei bobagem aí, mas é o que me ocorreu na cabeça. Esse ódio que o capitalista tem dessas incertezas, né? Não, sem dúvida. Acho que o Warley, vai lá, Warley, por favor. Bem rapidamente, a impressão que eu tenho é que esse capítulo é um resumo da sessão inteira que a gente discutiu. Me parece aqui que ele retoma uma série de temas que já foi trabalhado e faz esse fechamento final aqui. Mas eu queria chamar a atenção para esse trecho, né? Assim, na concorrência, tudo parece invertido. As figuras acabadas das relações econômicas, tal como se mostram na superfície, em sua existência real e, por conseguinte, também nas representações dos meios por quais os portadores, ou seja, a concorrência ela inverte, né, todas essas categorias, vamos dizer assim, categorias da economia que a gente se relaciona cotidianamente, são categorias, né, invertidas da realidade, né? Queria chamar a atenção para isso nesse texto, né? Então a concorrência põe tudo de cabeça para baixo. Por isso que faz sentido, né, partir lá da mercadoria, do valor e tal, para depois mostrar essas inversões que a realidade própria do capital opera, né? Como isso vai aparecer na consciência e, como ele vai dizer aqui, e os conceitos que lhe correspondem, né, dessa relação invertida, né? Acho que é um pouco a síntese da crítica, vamos dizer assim, da economia política da época dele, né? Atenção para isso. Não, eu acho achei bem importante isso do comentário do Arley, né, que acho que é uma coisa muito importante em Marx, né, e é por isso que acho que basicamente assim, existe uma diferença entre aparência e essência, né? Se toda a aparência fosse correspondesse à realidade, não seria necessário a ciência, né? Então tudo no mundo seria como se vê, se apresenta, e não seria necessário a investigação científica para deduzir as causas daquele fenômeno, né?
E eu acho, sempre acho muito curioso quando ele coloca aqui, né? Eu destaquei um outro trecho que ele fala isso, que é última frase do penúltimo parágrafo, que ele vai dizer basicamente que os capitalistas vão entender que a fonte dos lucros, na verdade, é essa. Eles entendem que a fonte dos lucros é essa nivelação, essa negociação entre capitalistas sobre sobre a divisão do mais-valor, quando isso, na verdade, é só, vamos dizer assim, é o processo final, o processo aparente, não é? O lucro, ele tem uma fonte anterior, que é a exploração do mais-valor, né, do trabalho, enfim. Eu acho sempre muito interessante quando a gente se esbarra com essas questões, porque acho que tem uma questão, enfim, filosófica, científica, sempre muito importante. Eu só tenho uma dúvida, uma contradição, assim, que eu vejo, né, acho que talvez tenha a ver com o comentário do Fernando, que é o seguinte, então o Marx está escrevendo aqui que é quase 200 anos atrás, e ele vai falando, à medida que a gente vai avançando esses instrumentos financeiros, etc. e tal, parece que, de certa forma, ele dá a entender que geraria uma certa estabilidade, né? Que os capitalistas eles aprendem a fazer esses cálculos e considerar esses fatores e, não sei, me deu a impressão de que isso levaria até uma estabilidade. Porém, me parece que, na realidade, é o contrário. Quanto mais se desenvolve esses instrumentos financeiros de hedge, de precificação, a financiarização, mais é instável esse sistema de preços, né? Então, não sei, me parece uma certa contradição entre o que o Marx está falando aqui e o que a gente, né, vê dessa realidade. Não sei o que vocês acham sobre isso. Bom, não tem ninguém comentando. Fernando, vai lá, Fernando. Você tá... Então, eu acho que esses mecanismos protecionistas, o grande problema é a autonomia do setor financeiro, né? Esse que é o grande problema, e não são os mecanismos em si de proteção, sejam eles seguros ou hedges, essas coisas todas, mas isso existe no transporte, isso existe em todas as áreas, em todo o circuito da mercadoria nas suas transformações, né? Mas o problema é a autonomização do setor financeiro, né? Só fazendo um pequeno adendo ao que o Caio falou. E eu destacaria ainda nesse ponto, esse trecho aqui está um pouco acima do que o Caio havia comentado antes, né? E aí eu não sei nem se a Raquel está aqui nos ouvir, mas ela costuma bastante falar sobre isso, mas o Marx está desenvolvendo aqui uma formulação, né? No livro 3 isso aparece muito claro, mas em particular aqui nesse pedaço acho que está bem explícito, né? Digamos assim, definir os critérios de participar numa totalidade, e essa totalidade chamada mais-valia total. Então, de certo modo, aqui tem um ponto que é importante chamar a atenção, de que ele fala isso o livro inteiro, a gente está aí discutindo isso faz tempo, né, de que não é a exploração direta lá na esfera da produção do capital individual que gera o lucro daquele capital individual, né, que cria o lucro daquele capital individual, mas digamos assim, em relação a uma média de composição, de produção de lucro de uma totalidade
E isso cria um critério, tem um critério de participar, né? Que é o que ele fala aqui no final. Qual que é o critério, né? Todos eles, né? Ele vai dizer que o que ocorre é apenas o capitalista se esquece, né? Ou não vê que a concorrência não vai mostrar isso, né? Dos motivos compensatórios e tudo mais. Por quê? Porque eles detêm direitos iguais ao butim coletivo, né? Ao mais valor total. Então, na verdade, é como se o capital individual, na verdade, fosse sócio de um capital total, né? E sendo sócio, ele tem direito a uma participação. E o critério dessa participação nesse butim total, na verdade, depende, né, da composição desse capital, né? E em relação à composição média, né? Então depende também da magnitude desse capital. São esses os critérios que definem participar nesse butim coletivo. Mas não parece, né? Parece que ele opera sozinho, né? Parece que ele opera individualmente. Eu acho que, de novo, ele chama atenção para isso, né? O Arlen tem razão, talvez esse seja um capítulo bem, digamos, sintético, né, da sessão, que a gente já falou desses pontos em outros capítulos anteriores, né? Mas aqui acho que ele bota de maneira bem explícita, né? Um pouco sobre essa distribuição, né, da mais-valia total, né, para cada capital. Agora, só um último detalhe que, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, assim, eu não sei como responder muito bem o questionamento do Caio, né, mas acho que é importante refletir sobre isso, né, mas, para mim, assim, me chama muito a atenção o fato de que aqui nesse capítulo, né, eu acho que o Marx explicita algo que é difícil para a gente, muitas das vezes, entender ou conseguir formular adequadamente, nessa separação entre o capital total, o capital individual, e tem uma mediação entre eles, essas duas instâncias, essas duas dimensões, né? E, na verdade, a concorrência expressa um pouco essa mediação. E aí eu acho que aqui aparece, né? Enfim, eu particularmente acho esse capítulo um dos mais claros que o Marx faz aqui, nessa sessão. Uma outra reflexão é a importância da taxa geral de lucro, né, a taxa média geral de lucro. Eu acho que um dos fundamentos dessa importância vem da interdependência entre as mercadorias que ele cita. Se um trabalho é socialmente necessário e ele é utilizado na produção de um outro bem, no frigir dos ovos, esses diversos essas diversas esferas são interdependentes, e é lógico que, sendo necessárias entre si, quer dizer, porque são interdependentes, elas têm direitos iguais em relação ao butim, exatamente devido à interdependência que se pode dizer tecnicamente que são equações simultâneas, né? Uma depende da outra, né? Então, eu acho que o fundamento desse direitos iguais ao butim vem exatamente dessa complementariedade que existe em todo o sistema produtivo, né, capitalista. Não, sendo. E aí, só um detalhe antes de passar para o Arlen, que eu vi no Fernando me ver assim. É curioso, porque ao mesmo tempo em que é cada um por si, e né, na concorrência, cada um tentando se virar, mas parece que acaba se constituindo um interesse geral capitalista, né? Que é aumentar a exploração, né? Aumentar a exploração, aumentar a capacidade de produzir uma mais-valia total, de certo modo, acaba sendo um interesse comum ali, apesar de não aparecer imediatamente, né? Não sei, fiquei pensando um pouco nisso. Warlen, está com você. Como são tantas questões, eu ia só comentar rapidamente sobre a fala do Caio e do Fernando, sobre a ideia da financiarização,
Recentemente eu li um texto que tem sido elogiado, que é de um grego, chama Hipótese da Financiarização. Deixa eu ler o nome dele aqui, que é um nome impronunciável. Peraí, deixa eu achar aqui. Cadê ele? Stravos Maviroudin, sei lá, acho que é assim que pronuncia. Vocês conhecem? Esse grego escreveu um artigo, né, chama Hipótese da Financiarização, onde ele submete a tese da financiarização a uma crítica, né? Quem elogiou muito esse artigo foi o Eleutério e o Roberts, né, o Michael Roberts, onde o autor coloca que a hipótese da financiarização está completamente equivocada, que ela acaba conduzindo o marxismo a uma tese, vamos dizer, da conciliação. Vale a pena depois dar uma olhada nesse artigo para poder, que ele problematiza mesmo essa tese da financiarização, principalmente a partir desses autores contemporâneos, Chesney, a ideia de que existe uma autonomia das finanças. Ele fala que isso modifica completamente a teoria de Marx, aceitar esse pressuposto e tal, né? Que no capital portador de juros, por exemplo, os juros é uma fração da mais-valia, né? E tudo mais, e pensar o capital fictício também. O capital fictício é um direito de apropriação de mais-valor futuro, né? Então, assim, vale a pena depois dar uma olhada nesse, já que a discussão acabou caminhando para esse caminho aí do financeiro, dos derivativos. Parece que é um artigo importante, né, que faz uma crítica importante a essa tese aí da autonomia das finanças, né? Confusão muitas vezes se tem entre capital financeiro, desde a sua versão clássica lá do Hilfert, que não tem esse termo no Marx, né? O capital bancário no Marx, ele é uma derivação do capital de comércio e dinheiro, que por sua vez advém do capital mercadoria lá do livro 2, né? Ele vai recuperar depois na seção, ele vai tratar na seção 23, né, do livro 3, sobre o capital mercadoria e tudo mais. Mas eu só queria chamar a atenção para isso, me parece um debate interessante, esse debate contemporâneo, sobre as teses que estão problematizando a financiarização, porque a financiarização acabou virando uma tese meio que senso comum hoje, né? Todo mundo repete, a financiarização e tudo mais. E nesse artigo me parece que é uma problematização legal. Eu só queria mencionar uma coisa que o Arlen falou, que ressaltou, né, uma frase ali que aparece dizendo do caráter invertido, né, da concorrência. E aí isso aqui até lembrar uma conversa que até na própria defesa, que encheu a paciência do Arlen lá na defesa dele sobre isso, sobre esse negócio do caráter invertido e tal, né? Mas mais do que isso, de tentar entender qual é a origem disso. A gente sabe que é invertido, mas por que é invertido? A pergunta a ser respondida não é só dizer, na verdade, concorrência inverte as coisas. A gente tem que saber dizer por que é invertido. Esse é o desafio, né? E é por isso que eu sigo a pista da ideia de participação, né? Que o livro 3 do Capital é, em grande medida, o Marx tentando pensar sobre as formas de participação na mais-valia total produzida. E eu tenho a impressão que o Marx, digamos assim, ele tem alguém, tem um precursor, na verdade, isso aí, que eu sei que todo mundo me odeia quando eu falo isso, mas tem um precursor que é o Platão. É o Platão que começa com esse papo de participação, só que o Platão está falando de participação numa ideia, né? Como que o belo, uma coisa que se diz bela, participa numa ideia de belo, né? E eu digo isso, só estou mencionando isso porque, assim, na ideia, no que o Platão coloca no diálogo lá do Fédon e tal, depois fala isso na República também, não existe inversão, né? A participação que uma coisa individual tem, coisa mais geral, não é invertida, pelo contrário, ela tem a mesma direção, digamos assim. Essa coisa da inversão, de uma participação invertida, digamos assim, começa a aparecer no Capital. E uma pista que a gente pode ter é que, por exemplo, né, nós temos, de fato, duas dimensões diferentes. O capital individual ele tem uma dimensão, o capital total tem outra dimensão distinta, né? Se a gente olha, né, as descrições que o Marx fez aqui sobre diminuição ou elevação de salário, que significa diminuição
ou melhor dizendo, né, do valor da força de trabalho, que significa diminuição ou elevação da produtividade, isso para o capital individual significa, né, se ele consegue diminuir o valor da força de trabalho, aumentar a produtividade, portanto, de outros setores, né, se apropriar do aumento da produtividade de outros setores, ele consegue se apropriar de um lucro maior, de uma mais-valia maior, quer dizer. Então, assim, aumento de produtividade é uma coisa positiva para o capital individual e é uma coisa negativa para o capital total, porque se a gente olha o capital total aumentando a produtividade, vai dar no que a gente vai ver no próximo capítulo, queda tendencial da taxa de lucro. Então, para mim, assim, é por aí que a gente tem que pensar, assim, eu acho que a gente precisa fazer, eu sei que eu sou muito chato com isso aí, assim, acho que quem já me escutou mais de uma vez já não vai estar mais nesse papo, mas é que eu realmente acho que é preciso dizer o porquê dessa inversão. Tem que haver uma explicação do porquê que as coisas aparecem invertidas no capital. E eu acho que é justamente na diferença de direção entre as duas dimensões, a dimensão do capital individual e a dimensão do capital total. Oi, eu acho que levantou a mão aqui, deixa eu ver, o Arlen, é você, Arlen. Você nem pode falar direto aí. Não, só aproveitando o gancho da Raquel, tem todo um debate polêmico na Argentina com relação a essa discussão aí da produtividade, do capital total, da apropriação do mais-valor, com relação à teoria marxista da dependência. Um debate que coloca, de um lado, a posição, por exemplo, do professor Astarita e a posição da transferência do valor do outro lado da dependência. Que o Astarita trabalha ali com aquela categoria de trabalho potencializado, que está no capítulo 10 do livro 1, para dizer que não tem transferência de valor, né? O que se tem é um ganho de produtividade, porque o trabalho potencializado, ou seja, aquele que opera com uma produtividade maior, acima da média, ele produz mais valor por hora do que o capital, vamos dizer assim, que impera uma produtividade média, uma tecnologia média. Então, a tese de que há uma transferência de valor da periferia para o centro estaria inviabilizada, igual pensam ali os dependentistas, né? Os teóricos da teoria da dependência. O que vocês pensam sobre isso? Assim, eu sei que já está nos estertores da hora, mas eu acho que me parece que é um debate que tem a ver um pouco com o que a Raquel coloca, né, no termos da apropriação aí, né? Do ponto de vista individual, o capitalista que tem a maior produtividade, e aí a gente pode pensar isso do ponto de vista internacional, ele se apropria de um mais-valor não porque ele recebe uma transferência de valor da periferia, como pensa, por exemplo, os teóricos da dependência. Seria porque o trabalho potencializado produz mais por hora. Né? Já os teóricos da dependência vão dizer que não, né? Que é uma transferência. Então, vamos dizer assim, há uma exploração de países por países. Os países centrais exploram os países da periferia, é necessário romper com essa dependência e tudo mais. E é um debate que eu hoje eu tendo a considerar a reflexão do Astarita, mas né, é sempre um debate polêmico, já que a dependência ocupa um lugar, vamos dizer assim, privilegiado na análise das relações internacionais, principalmente aí nas organizações de esquerda. Bom, eu não tenho domínio aí muito sobre a questão da teoria da dependência, então nem vou tentar muito ir nessa linha, mas eu estava muito incomodado, um pouco incomodado com esse negócio de que parece que o capitalista ele recebe a sua parcela do butim, né, no prorata, parece uma coisa muito pacífica, né? Não falta um pouco de conflito, como se os capitalistas se reunissem e dividissem ali, você vai ficar, embora eu sei que é um pouco mais complexo que isso, mas que eu acho que tem a ver com a questão da financiarização e com a questão e até do que a Raquel falou, da participação e da contradição, né? Que eu não estou muito, mas eu pensei no seguinte, que eu acho que tem a ver com justamente o conceito de dialética. E por algumas coisas que eu tenho estudado, eu entendo que a
a dialética ela se opera na contradição entre senhor e escravo, né? Entre, vamos dizer assim, existe uma certa hierarquia, né? Dominador e dominado. De certa forma, parece que toda vez que se estabelece essa relação entre dois, né? Vai haver essa dialética. Então, penso em a dialética entre o sistema financeiro e o sistema produtivo, porque ao mesmo tempo que existe essa interdependência, o avanço do sistema capitalista favorece o capital financeiro em relação ao capital produtivo, na divisão do butim, né? Porque o capital financeiro, o portador de juros, ele tem poder em relação ao capital produtivo e na capacidade de se apropriar do mais valor da sociedade, né? Então, eu acho que talvez tenha aí alguma pista para a gente pensar um pouco essa questão também de como que a concorrência inverte as relações, né? Porque você tem sempre uma relação de dominação e interdependência, e que ela acaba se tornando outra. Então, é verdade que os capitalistas se apropriam do mais valor gerado pela exploração da classe trabalhadora, né? O valor vem do trabalho, todo valor vem do trabalho, e o capitalista se apropria desse mais valor. E ele tem que passar pela produção. À medida que ele avança e se estabelece essa relação entre as frações do capital, capital financeiro, capital produtivo, essas contradições, essas explorações se perpetuam. E o capitalista, e acho que um pouco, talvez na concorrência, é um pouco isso, né? Então, você concorre por uma parcela maior do lucro socialmente gerado, ou seja, porque você gera essa questão da produtividade gerada no nível individual, que vai contra, às vezes, o social, né? Enfim, acho que talvez tenha me confundido, mas eu acho que talvez seja pensando um pouco nesses termos aí que a gente acha algumas respostas. A gente pode pensar também nessa questão dessa amizade e depois uma concorrência entre os capitalistas, assim, essa participação e depois essa concorrência entre diferentes setores do capital, a questão do fetichismo, né? Porque pro Marx, o capitalista, ele é personificação do capital, né? E se tu pega o Manifesto Comunista lá, aquele trecho que ele fala, né, que o feiticeiro fez o feitiço, mas depois ele não consegue mais pegar esse feitiço. Algo assim, se não me engano. Ou da mesma forma, né? Que o homem vai lá, o homem faz o santo. O homem faz o santo, aí quando vai ver, tá lá se ajoelhando pro santo, digamos assim, né? Então acho que os próprios capitalistas, assim como também os próprios proletariados, eles ficam refém disso, né? Eles ficam refém, ao mesmo tempo que às vezes eles tentam se libertar disso, eles não conseguem, né? Porque é por conta dessa busca pelo lucro, né? Pelo lucro máximo. Então, eu faço ao mesmo tempo que o banco quer ajudar o capital produtivo, em determinado momento ele já não vai querer mais, ele vai querer expropriar do capital produtivo, digamos assim. Bom, acho que deu bastante aqui essa discussão desse capítulo, né? Só queria tentar, que o Arlen colocou uma provocação ali que não sei se eu tenho resposta para isso, mas olhando aqui esse trecho que a gente tá vendo, né? E pensando a partir do que você tinha colocado a questão da teoria marxista-dependência, bom, de certo modo aqui o Marx não está falando de uma relação entre nações, né? Ele está falando de uma relação, vamos dizer assim, circunscrita a uma economia nacional, vamos dizer assim, né? E dentro de uma economia nacional, como que essa, vamos dizer assim, distribuição de uma mais-valia total
operaria, né? Quais os critérios. Mas se a gente pegasse essa mesma lógica, essa mesma ideia e tentasse ampliar e pensar não só uma relação entre capitais de uma mesma nação, mas capitais internacionais, e isso faz sentido, porque o capitalismo, de um momento capitalista, ele pressupõe vamos dizer assim, flexibilização de todas as barreiras, né, para a livre circulação dos fatores de produção, né, do próprio capital no limite. Então, ele aumenta esse fluxo de capital entre países, etc. Né? Então, pegando esse gancho aí, né, acho que talvez a teoria da marxismo da dependência ela vai argumentar que dada essa configuração, vamos dizer assim, de uma troca desigual dos países da periferia com relação aos países do centro, né, os países envolvidos, vamos chamar assim, tem que ter um mecanismo de compensação interna nesses países para, digamos, né, a coisa toda funcionar, né? Afinal, tem que a troca que está fundamentando aí esse entendimento, né? E aí a compensação acaba sendo uma superexploração dos trabalhadores a nível nacional, né? Agora, eu acho que não sei nem como pensar sobre isso, porque me parece que faltam certas informações empíricas, né? Certos cálculos do que seria essa dependência, de como... Eu acho que talvez isso é uma lacuna aí, que tem poucos trabalhos que tentam fazer isso, calcular isso, né, para nos ajudar a ir além, né? Porque senão acaba ficando só uma mera revisão teórica da coisa. Então, não sei, mas só estava tentando pensar assim, a partir da lógica dessa última frasezinha aqui que está destacada, como que seria essa coisa da teoria marxista da dependência. Mas, enfim, só esse comentário que eu queria colocar aí, né? E uma pergunta, porque você falou desse cara aí, desse texto, eu mandei aqui no chat, só queria que você depois confirmasse se era esse mesmo, que esse texto aqui, o Mavrodeas, eu não acho que é o nome do cara, é assim, né? Depois você olha aí no chat, por favor. Manda aqui de novo, Léo, só pro chat aparecer, que eu sou bem burro nesse negócio de internet aqui, não tá aparecendo. Peraí. Não. Que aí aparece que eu já clico, quer ver? Foi eu? Aqui. Ó, aí os nomes dos caras aqui, eu vou colocar aqui. Turan Subsat, não sei se é esse, né? Mas enfim. Esses travos mesmo aí, esse mesmo. Eu não sei se é esse o texto. O texto chama Hipótese, está em espanhol, eu consegui uma edição espanhola. A hipótese da financiarização. É um texto aí que tá todo mundo assim, que é marxista e tal, tá elogiando em termos... Falou, olha, pondera bastante. Pelo menos tem que levar em consideração quando for discutir financiarização esse texto. Bota fé, fica a dica aí. Bom, acho que pergunto aí se alguém quer fazer mais um comentário, tá? Se não, podemos caminhar aí para o nosso fechamento. Aí semana que vem nós continuamos a leitura, então, já na sessão 3, né? Mais especificamente o capítulo 13, sobre a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Ó, isso aí eu vou ler com atenção, né? Que eu vou estar no Heinrich agora, no Heinrich Quinta, então eu vou ler com atenção. Pode crer.